Olá, viva! Eu hoje no Conversas à Espera de Acontecer tenho aqui um campeão. É verdade, tenho aqui alguém que há 2 meses mais ou menos estava a ganhar esta coisinha, que é um belo prato de arroz doce. Portanto, neste momento tenho aqui o Samuel Custódio, que já lhe vou dar a palavra, e o Samuel ganhou os 111, portanto agora em 2025. Primeira pergunta que eu te faço, ou a primeira coisa que eu quero que tu nos expliques é como é que foram os teus últimos 20 quilómetros? Porque eu já sei a história, mas acho que ela precisa de ser partilhada. Sim, os meus últimos 20 km foi ao chegar ao abastecimento. Estava lá o meu colega, meu companheiro, o Diogo Teixeira, que me acompanhou durante os 111 km. E o Diogo, eu sempre pedi ao Diogo: eu não quero saber em que posição está, por favor, não me incomodes com essas coisas, porque eu prefiro não saber. E o Diogo achou por bem naquela altura dizer-me que o primeiro estava pertíssimo, que tinha que acelerar, porque as palavras do Diogo estão no papo. E pronto, eu acabei por chatear com o Diogo um bocado, fiquei chateado na altura, mas depois a adrenalina tomou conta de mim e acelerar e apanhar o... Portanto, a 20 km da meta, mais ou menos. Foi mais ou menos, mais coisa menos coisa. E para quem não tem noção, 20 km da meta significa que ele já levava 90 km nas pernas. Exatamente. Como é que se chega ali? Chego porque uma pessoa tem muito treino, muita carga, muita hora, e eu fui a controlar, porque eu fui ao Ciclo sem perspectivas de fazer resultado. Fui só mesmo por ir, porque o ano passado eu tinha demorado 18 horas, eu sei bem o que é que ia doer, lesionei-me, aleijei-me, só fiz o Ciclo para terminar e ali fui controlado. Com pace já sabia que a última parte era um bocado complicada, a parte da cascata é muito técnica, tinha que guardar um bocado e fui controlado. Depois o Diogo avisou-me, eu estava cheio de energia e a adrenalina ainda me fez ganhar mais energia. Ou seja, tu levavas uma distância considerável do primeiro, é isso? Sim, mas foste ganhando terreno a partir do momento em que ganhaste aquela noção de que já faltava um pouco? Não tão assim, porque o primeiro foi-se completamente abaixo, porque arrancou muito rápido e o Diogo olhava para ele e via-se que já estava, o corpo já estava a desfalecer um bocadito, já não conseguia. E quando eu passei por ele, eu também senti, eu perguntei se estava tudo bem, porque ele ia muito cabisbaixo. E o Diogo depois disse-me que ele tinha acabado de desistir, porque eu acredito que tenha sido simples facto de eu ter passado por ele, ele acabou por sair abaixo. Já estava a entrar em hipotermia, porque estava frio, e ele acabou por ficar na subida do moinho. Ok, para quem não tem noção, explica o que é essa subida do moinho. Eu sou péssimo em localização. Basicamente foi... Ainda bem corres na serra, então. Eu posso passar 30 vezes pelo mesmo local e continuo a perguntar onde é que estou. Ok. Eu sou daquele tipo de pessoas que agora para ir para casa eu tenho que ligar o GPS. Não é uma questão de hábito. Ok. E a subida do moinho é parte do percurso que nós também fazemos quando fazemos o Trail da Escarpeada. É uma subida não muito acentuada, mas é uma subida meio técnica, que dá para ir a correr, a andar, que não é muito íngreme. Ok. E no caso, quando sentiste isso, no geral, tu fizeste a prova em quantas horas? Eu fiz a prova em 13 horas. 13 horas. No ano anterior tinhas feito 18. Ou seja, há aqui uma diferença de 5 horas. É uma diferença enorme. Como é que... Não se pode Eu, explicar só mais ou menos, não. Eu, ano passado, ao quilómetro 30, eu tive uma queda, caí em cima dos bastões, parti os bastões e acabei por me magoar na zona da anca. E a partir faltavam 30 km ao fim, eu não consegui correr mais. Mas a 30 km também não me apetecia desistir, porque eu conseguia andar, não tinha 12 a andar, tinha 12 a correr. E pronto, decidi fazer a última parte do ciclo a andar. E como é que se termina num ano nesse estado, não é? Não é um estado bom.
e depois se mantém o foco de eu tenho que voltar cá para fazer isto em condições. Sim, porque normalmente é o que o Diogo me diz, eu quando uma prova me corre mal, no ano a seguir corre muito bem. Foi assim na Freita, eu há 2 anos fui à Freita, acabei por desistir, Ok. deu-me um choque de calor e no ano a seguir consegui fazer quinta à geral, na Serra da Freita, aos 70. Não endurance, mas a parte do ultra. Aqui foi a mesma coisa e agora espero que, se eu tiver disponibilidade para tal, em outubro ir ao táxi, também tenho umas contas a ajustar. O táxi é em Castanheira de Pera, não é? Exatamente, Ok. que eu fiquei ao quilómetro 90. E são quantos? São 110, mas Ok. sensivelmente. Então ficaste a 20 km. Fiquei. Então, imagina. Aí foi lesão, fiquei com o joelho do tamanho de uma batata e Ok. torceu mesmo, não conseguia andar. Eu não queria já passar para a parte das lesões, mas como é que é isso? Tu há pouco em off estavas-me a dizer que não tiveste propriamente muitas lesões até agora, mas como é que tu sais mal da prova, como é que tu depois pensas eu hei de cá voltar e como é que tu te dás tempo para recuperar? Como é que fazes a gestão? Normalmente a prova é anual. Ok. E de prova para prova, depois de uma prova de endurance, nós temos que fazer uma pausa no corpo. Foi algo que eu aprendi com o meu treinador, que o descanso é obrigatório e o descanso é metade do treino. Mas o descanso é o quê? Porque há pouco estavas a falar de um colega nosso, a verdade é que ele anda sempre com a roda no ar, roda no ar para quem não sabe, ou seja, anda sempre a meter carga, e isso para ti é o quê? Tu não deixas treinar. Depois do endurance deixo de correr, Ok. não de treinar, mas deixo de correr. Fazes bike? Porque as articulações, por muito que digam, eu sou super-homem, não, as articulações não aguentam. Ok. E nós sentimos alguma dor, não musculares, mas dores nos ossos. Uhum. Aquelas primeiras 2 semanas o corpo sente. Eu normalmente as 3 provas de endurance que fiz febre no fim. Também dizem que é uma coisa normal, que é um choque muito grande no corpo, mas fiz febre, fica tudo. Porque no caso, é assim, no meu caso eu faço mais estrada, portanto não tenho tanto essa percepção, mas mesmo assim de vez em quando corro em grandes altitudes. É aqui importante dizer que basicamente vocês fazem, se estamos a falar de altitudes elevadíssimas, não é? Quanto é que tiveste aqui no Sicó? Sei que também fazes muitos treinos na Lausanne, que normalmente não é baixinha, portanto... A do Sicó teve cerca de 4.000, 4,5, que Então, engana, não é muito para uma prova de 111. Não é, porque se imaginarmos, se fizermos uma comparação com os 30 da Lausanne, tem 3.000, dentro do lado. O Sicó não tem muito, mas o Sicó é um autêntico carrossel, uma montanha russa, é aquilo que nós chamamos um pente, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e isso massacra muito. O Sicó engana. Há muita gente a dizer que o Sicó é uma prova, pode ser uma boa prova para quem está a iniciar, mas engana um bocadito. É engraçado porque um dos convidados que eu já aqui tive disse precisamente isso, que o Sicó era uma boa prova para iniciar, ou seja, depende mesmo das opiniões. É bom para iniciar para quem não quer fazer, para quem não quer competir e nunca tenha feito. O choque do Sicó é que tem muito estradão, dá para correr, mas a fatura paga-se no fim, não no princípio. Porque a primeira parte da prova, até chegarmos a Penela, é muito plano, tem pouca subida, tem algumas subidas, mas é muito leve. Normalmente o pessoal abusa, depois... Essa percepção, tu só tens 2 provas de 100 ou já tens mais? Esta foi a terceira, sendo que uma não acabei, foi um táxi, não acabei. Fiquei aos 90. Mas ficaste nos 90. Ou seja, estamos a falar de alguém que tem já muita experiência, mas ao mesmo tempo começou há pouco tempo. Que isto foi uma coisa que eu próprio não sabia de ti. Tu tens 3 anos e meio na modalidade. Exatamente. Como é que tu em 3 anos e meio tens já esta percepção de que há aqui uma fatura que se paga, porque isso normalmente é algo que vem com o tempo, essa parte do não começas logo com muita força, tens de ir gradualmente. Sim, é gerir. Mas como é que se chega há um ditado que diz junta-te aos bons e serás como eles. E pronto, e foi um bocado isso que eu fiz. Juntei-me a malta que já corria há algum tempo. Comecei a minha verdadeira entrada na corrida foram as 4 estações. Para quem não sabe, são provas de estrada. 10 km de estrada, foi aí que eu comecei. Tanto foi o convite que eu tive para ingressar na Benda da Luísa, foi precisamente nas 4 estações da Benda da Luísa.
que surgiu o convite e eu acabei por aceitar. A minha primeira prova na venda foram precisamente os 60 do Cicó, que é este dorsal que aqui está, que eu guardo com muito carinho. Isto é bonito. E já agora, para contextualizar, este aqui. Esse é o Mondego Ultra Trail, foi o João Veríssimo, mais conhecido, Fantástico João, desafiou-me. Eu não tinha experiência, não sabia, não me ia meter, porque do MUT é Sky, não é trail. Diferença? Explica a quem não percebe. Como se eu também não percebo muito, mas sei que o Sky, uma pessoa anda a atrapar paredes e quase é muito mais íngreme. Que é também o que acontece no Lausanne, não é? Também tens aquela quilómetro vertical, acho eu, não é? Eu acho que está dentro disso, mas são subidas muito mais complicadas, grande parte é técnico, até pouca zona para nós corrermos. Tem muitos single tracks, é isso? Para quem não sabe, single tracks são espaços muito pequeninos, onde basicamente às vezes só consegues meter um pé cheio de pedra. Pronto, ou seja, tu tens de fazer um trabalho ósseo muito grande. Tu há pouco estavas a falar de uma parte importante, que é, depois de uma prova tens que dar descanso. Isso foi o teu treinador logo no início, ou tu já vinhas com essa preparação? Já vinhas com essa ideia? Eu nestas duas eu não tinha treinador, eu basicamente corria, ginásio, fazia 2 treinos por dia, estava sempre cansado, além de ginásio correr, eu achava que estava a fazer bem ao corpo, mas corria muito e não estava a fazer uma média de 80, 70 km por semana. Já é bastante chato. Sim, e não fazia este tipo de distâncias, eram umas provas mais curtas. E depois comecei a treinar. Uma das coisas que mais confusão me fez foi o meu treinador obrigar-me a descansar um dia da semana. Tu não eu não descansava, nunca. Um dia da semana é folga, é para parar, descansar. E grande parte dos treinos é injeção de frequência cardíaca controlada, que era outra coisa que eu também não sabia o que era. Essa parte é um conceito inovador, que tu não tens de andar sempre com a roda no ar, tu tens de espaçar o tempo em que metes as cargas. Exatamente. Essa parte da frequência cardíaca controlada, o primeiro, só para ter uma noção, o primeiro treino que eu fiz, fui a Lausanne fazer 20 km e não tinha noção como é que eu estava. Eu já conheço o percurso da Lausanne, eu vou lá muita vez e andei lá 4 horas para fazer 20 km. A Lausanne é muito assim. Mas era porque não sabia o que ia. Frequência cardíaca, eu acelerava, sobe, tenho que andar um bocado para baixar a frequência. Pronto, neste momento já consigo desenvolver mais. Tu já frequentas bem a Serra da Lausanne, às vezes vais mas o treino em frequência, treino de séries, treino de rampas, muito ondulante. Ondulante é o quê para quem não... É um sobe, escolho um sobe 10, arranjarem umas boas subidas. Normalmente o meu treinador mete distância com frequência cardíaca e dá-me um objetivo de Queres dizer quem é o teu treinador? É o Mário Elson. Encontraste-o por recomendação? Ele treinava precisamente o João e o Diogo, na mesma altura, acabamos por ir ao Mário também. Sim. Ou seja, há aqui um grupo de influências. No caso, queria voltar um bocadinho atrás, tu há pouco disseste que começaste em estrada. Ora, para quem não sabe, o Samuel não é só um atleta de trail, no sentido em que ele é muito bom no trail, mas tu também tens uma componente de estrada muito boa. Tu és, para termos uma noção, aos 10 km, e eu espero não estar enganado, andas ali se calhar 36, 37, 35. Ou seja, às vezes o vencedor, para quem não sabe, para quem está lá em casa, com o rabo no sofá e não sabe, o vencedor às vezes anda na ordem dos 30, dos 31, portanto estamos a falar de alguém que escalão, mas mesmo lá em cima já mudou. Eu em estradas nunca consigo fazer um pódio de escalão, se não tiver muita gente, mas se ronda aos 36 mas aqui é importante. Para quem corre sabe que correr abaixo dos 4 é difícil. É muito difícil. É difícil. Ou seja, nós costumamos dizer que é andar com a faca nos dentes. Com a faca nos dentes, e basicamente, para quem também não tem noção, é o coração ali a bombar. É muito complicado. E é algo que se treina, mas a questão aqui é, tu és muito bom nas duas modalidades. Como é que tu escolhes, ou como é que tu fazes uma seleção natural na tua cabeça de eu gosto mais do trail, mas na verdade eu em estrada também consigo... Eu gosto do trail precisamente por isso, algo mais calmo, estas distâncias ultras, mais calmo,
dá para tudo, dá para apreciar. A estrada é aqueles 40 minutos, faca nos dentes e abrir. Eu ainda só fiz, podem não acreditar, eu faço ultras e endurance, mas ainda só fiz uma meia maratona na vida. Ok, só Foi a uma. meia maratona da Nazaré, Mas- foi a única que eu fiz. Qual foi o tempo? 1h21, mais ou Ou menos. seja, tu já estás a começar com um nível que quando tu fores meter meias maratonas, se algum dia o fizeres, tu na verdade já vais andar daí para baixo. Tu tens noção, eu ando mais ou menos 1h30, 1h33, Sim. ou seja, e eu já corro em estrada há 9 anos, mais ou menos. Portanto, na prática tu já começas aqui, e isso tem de ser algo também natural em ti. Tu há pouco tinhas-me dito, permite-me em confidência, tinhas-me dito que o teu pai tem um histórico de atletismo. Corri na equipa das aldeias da terra, era o Caboclo, São Fartoso, Ceira, corria. Ou seja, aqui na zona de Coimbra, para quem nos ouve do outro lado. E acho que é isso, foi isso que se pegou, porque eu deixei de jogar futebol por causa das lesões e não tinha companhia e comecei a correr, porque correr Mas foi correr algo... também não há companhia, já reparaste nisso? Correr não há, mas pronto, é algo que eu posso fazer sozinho, enquanto o futebol eu tenho de ter mesmo companhia. Sim. A parte do correr foi algo que começou naturalmente, que disseram-me que era um desporto barato, enganaram-me, não é um desporto barato. Pois não, mas o que é que queres dizer? Lá está, vamos pensar aqui, porque os anos já são muitos, vamos pensar aqui em quem está a começar. Para quem está a começar, achas que precisa assim de tanto dinheiro numa primeira fase? Bastam umas sapatilhas, uns calções, uma t-shirt e vontade. É isso, ou seja, porque o desafio aqui também é agarrarmos nas pessoas, puxarmos e dizermos assim, ok, vamos começar a correr. E às vezes as pessoas pensam, pá, eu vou gastar dinheiro X em prova, as provas são caras, tudo é caro, mas tu não precisas verdadeiramente disso numa primeira fase. Não, basta correr para ter saúde, é suficiente. E foi assim que eu comecei. Sim. E onde é que corrias? Onde é que começavas ou seja, seguiste o chamamento, mas depois começaste a correr como e onde? Para onde é que comecei porque as companhias, lá está. A pessoa começa a correr sempre no mesmo sítio, acaba por conhecer gente e pergunta, não queres ir? Sim. E uma pessoa começa a frequentar as 4 estações. Foi precisamente isso, foi um convite de um grupo de amigos, olha, vai haver as 4 estações em Coimbra. Começaste com Coimbra? Comecei em Coimbra, sim, o meu primeiro tempo foram 46 minutos. Ok, engraçado, o meu foram 47. Há 46 minutos e sei que acabei completamente esgotado. E a sensação é, eu não quero fazer mais ou... Não, ficou sempre... quem corre vai sentir isso e se fizer uma prova qualquer de estrada vai querer sempre voltar e fazer melhor. Sim. É isso que nos motiva a andar aqui. Achas que isso é diferente na estrada e no trail? Ou é igual desde que tu corras e que sintas prazer nisso? Não, é a mesma coisa. Cada pessoa, desde que corra, que se mexa, porque o importante aqui, eu acho que a mensagem que se deve passar é corram, façam alguma coisa. Eu ouvi o teu podcast do que dizem as minhas sapatilhas, a parte do sofá, falar muito do sofá. Sim. É porque é algo muito cómodo, a ideia com isso do sofá é que é algo muito cómodo. E eu acho que as pessoas não têm noção, aqui há uma parte de desconforto. Eu não sei como é que é contigo, mas comigo há dias em que não me apetece correr, mas eu vou na mesma, porque já criei o hábito. Essa é outra parte que o sofá eu considero só o meu melhor amigo. Sofá, televisão e Playstation. Mas sim, nós temos que... Então como é que tu fazes? Tu dizes que o sofá é o teu melhor amigo e depois como é que tu vais? 4 ou 5 horas para o mato? Ou 4 ou 5 horas para a estrada? O treinador ou eu comecei a correr antes, é um bocado de disciplina. Eu acho que sempre fui uma pessoa disciplinada. E uma pessoa pode ter talento, pode ter muita coisa, mas se não for disciplinado... Mas o que é isso, disciplinado? Eu concordo contigo. Disciplina é... Explica. Não quero, estou bem no sofá, estou cómodo, mas tem que ser. Mas há aqui uma parte que é em cima, que tu tens que mudar isso cá em cima. Porque o sofá aprende, tem ali umas ventosas e aquilo começa-te a aprender. Então, como é que tu dizes, ok, hoje não quero, hoje quero mesmo ir correr. Mesmo que no dia anterior, porque tens uma vida normal, mesmo que no dia anterior estejas completamente KO, tenhas deitado tarde, como é que isso mexe?
Eu não sei explicar porque eu sinto, eu neste momento já estou numa fase que já sinto que é uma obrigação Sim. ir correr, já não. Mas não te tira o prazer, não é uma Não, obrigação. não tira, Ok. não tira. E essa foi a parte boa de estar com um treinador, que tem tempo para tudo, descansa. O prazer tem que ser, porque se não tivermos prazer a correr, Sim. o incómodo vai haver sempre. Sim. Não há fuga. Especialmente se tiver um dia de chuva, porque eu descanso uma vez, mas os outros dias corro. Faça chuva, faça sol, Exatamente. esteja mau tempo, esteja bom tempo. Ou seja, tens que te levantar, tens os horários. Eu, por exemplo, posso partilhar contigo, tenho, o meu horário normalmente é às 6h20, 6h25, levanto-me, a regra geral sempre. Gosto de correr sempre à mesma hora, porque acho que é importante tu criar, acho, não, está mais do que provável, é que tu precisas criar um hábito, porque vai, precisamente nos momentos em que não te apetece, é o hábito que te vai puxar. Exatamente. E o hábito funciona como compromisso contigo próprio, também sentes isso? O compromisso... É hábito e disciplina. Ok. Se uma pessoa não for disciplinada, tem mesmo que ser, tem que levantar-se. Sim. Pois é, outra parte que me motiva, que é, eu não gosto de me sentir, chegar a uma prova e sentir que não estou preparado. Ok. Que sensação é essa? O que é que para ti é isso, não estar preparado? Essa sensação normalmente bate depois do quilómetro 20, Ok. nestas distâncias. Porque passas aquela fase em que o corpo devia começar, o corpo já absorveu o choque, dos 20 primeiros quilómetros, agora é manter, e o corpo vai-se abaixo. Nessa altura foi o que me aconteceu precisamente no Cicol, na primeira prova de trail, exatamente, essas foram os 60. Depois dos 20 km fui a gerir porque estava estafado, parava muito tempo para recuperar a respiração. E pronto, e desde essa altura não, tenho que me preparar, a preparação tem que ser feita. Ok, e a preparação implica tu comunicar com o teu treinador, não é? Como é que fazes isso? És tu que lhe impões as provas, impões entre aspas, és tu que lhe dizes eu quero fazer estas provas, ou ele sugere algumas coisas? Isto tem, desculpa interromper, isto tem aqui alguma coisa relacionada, por exemplo, com o campeonato da ATRP, com o campeonato da ADAC? Como é que tu geres isto? O ano passado a equipa decidiu num conjunto dedicar-se às ultras e a equipa escolheu 5 ou 6 provas que deveríamos ir. É opcional, ninguém é obrigado a ir, mas nós juntámos ali meia dúzia de pessoas, definimos no início da época, olha, as provas são estas, em conjunto com o treinador, ele depois mete mais uma ou outra no meio de distâncias mais curtas. Qual é o propósito disso? Porquê é que ele faz isso? Qual é o propósito para ele te dizer assim, ok, tu tens estas, mas eu agora queria que tu fizesses mais esta e aquela? Por exemplo, o meu treinador não me deixa marcar 2 provas no espaço do mês. Ok. Mas ele tem essa responsabilidade. Tem, que ele é atleta, ele sabe, Isso melhor que ninguém. Para quem não sabe, se pesquisarem o Campeonato Nacional de Endurance, este ano o Mário ficou em segundo. Ok. Estamos a falar de alguém já com um patamar muito elevado. Ele já era atleta de Sky, participou em Campeonato do Mundo e é uma referência, basicamente é uma referência. Ele melhor que ninguém sabe que o corpo precisa de descanso. Senão... Isso é outra mensagem que é importante dizer, porque lá está, tu no caso, há um dia por semana, eu cheguei aqui, houve aqui uma altura de fadiga mental em que eu treinava 6 dias, já tinha treinado 7, depois passei a treinar 6 e agora, neste momento, o meu corpo não dá mais do que 5, porque eu preciso organizar a minha vida pessoal e a vida do treino. É mesmo preciso isso, tu precisas da parte do descanso, tu precisas da parte de dormir, isto não é tanga, desculpa ao termo, isto é mesmo real, porque tu notas depois a diferença no teu corpo. Não, nota-se perfeitamente, e o que mais me custou foi correr devagar. Sim. Porque eu pensava que correr depressa é que era bom, mas não, correr devagar, nós temos que correr devagar para conseguir correr depressa. Estão a ouvir? Temos que correr devagar para conseguir correr depressa. É verdade. Ou seja, ninguém nasce, vai logo correr e ao fim do ano já está... Eu comecei, grande parte dos treinos que eu detestava, que o meu treinador metia era correr no máximo a 5,30. Não podia baixar os 5,30, tinha que fazer 10 km, tinha aquela barreira e eu odiava aquilo. 5,30. Agora percebo. Portanto, olha a diferença, tu estás a falar 5,30 como um treino lento, agora
como é que são os teus treinos rápidos? A quanto é que vais? Eu não tenho de cabeça as minhas zonas de Sim. pace, mas sei, por exemplo, que a minha zona 2 varia entre os 5 e os 4. Sim. Zona 3 há de ser entre os 3 e os 3,5. Ok. A zona 4, 3,5 até 3. E depois a zona 5 é onde eu nunca cheguei, Ok. ou nunca tentei. Sim. Pronto, que é abaixo dos 3. Ok. Isto de forma continuada, pois. De forma contínua, sim. É possível 200 metros. Sim, pois, exatamente. Um sprint, ali uma pista. Já experimentaste pista ou ainda não? Só uma vez. Ok. Fui a Montemor a experimentar pois. lá umas voltitas. Mas fica aqui o conselho para treinares ou para te preparares para o campeonato de veteranos. Não sei se já te falaram isso. Não sei se ainda sequer se tens idade para isso. Tenho, já tenho 39, estou quase a entrar nos 40, portanto já sou veterano. Para algumas organizações sou veterano, para outras sou sénior, mas para o ano isso muda. Mas tu estás a entrar já na idade de maturação muito boa para quem é atleta, sobretudo nos homens isso nota-se muito, que é tu aos 30, 35 andas ali mais para as pequenas distâncias e depois a partir daí começa. Eu por acaso comecei ao contrário, mas tu depois começas a ir para as longas, porque na verdade é isso que começa a puxar o corpo. O teu corpo começa a melhorar aquilo que já tem feito. No caso agora, vamos fazer aqui uma passagem para trás, ou fazer uma ligação. Tu falaste muito do teu treino, mas como é que é a tua vida no teu dia-a-dia? Porque essa parte do dia-a-dia tem de certeza um peso na corrida. Na tua estrutura familiar, na tua estrutura pessoal. Fala-me um pouco disso. O meu dia a dia, eu trabalho numa multinacional e dou suporte a uma equipa de técnicos. Nós trabalhamos com impressoras industriais e pronto, eu dou suporte à equipa, sou o que se chama um suporte de segunda linha. E viajo muito, faço muitos quilómetros de carro, porque eu faço de Coimbra até ao Algarve, até Alfeira, e passo muito tempo fora, muita noite em hotel. Pronto, e a organização fica um bocado complicada, mas tudo se faz, é disciplina. Mas tens de ter isso já em modo automático, não é? Tu se calhar sabes com alguma antecedência para onde é que vais, não é? Eu normalmente no meu trabalho eu sei para onde vou na semana, ou um dia ou 2 dias antes. Então depois o teu treinador gera o teu treino para aquela semana em função disso? O meu treinador mete-me os treinos à segunda-feira. Que é precisamente exatamente. Eu às vezes se conseguir avisar, eu aviso, se não, pronto, ele mete-me os treinos, com os objetivos todos, e eu tenho que me orientar para fazer o treino. É o que normalmente eu faço. Corro onde estiver. Sim. Há uns treinos que não correm tão bem, porque, por exemplo, em Lisboa eu costumo ficar muito na zona do Prior Velho. E para quem conhece aquela zona, aquilo não tem sítio para onde subir e para fazer ondulantes ou rampas, é quase impossível. E eu não gosto muito de andar de carro em Lisboa, porque eu já morei lá 5 anos e aquilo é terrível. Sim, imagino que sim. Não tenho bem noção porque aqui vivemos numa zona mais pacata, não é? Eu fui daqui para Lisboa por causa do trabalho. Na altura a minha companheira estava desempregada também, lá é mais fácil. É mais fácil arranjar trabalho. E fomos à procura eu tive a oportunidade interna na minha empresa de mudar de função, mas tinha que ir para Lisboa e a minha companheira foi comigo. E foram 5 aninhos lá, sem desporto nenhum. Pois, há pouco tu tinhas-me dito que chegaste 80 e muitos, não é? Sim, o meu peso, por norma, eu não consigo baixar muito mais do que isto. É dos 72. 71, 72, ando sempre à volta disso. Mas também tens uma baixa estatura, portanto, não é por aí. Eu sempre tive este peso. Quando fui para Lisboa, foi o descalabro, cheguei a pesar 84 kg. Eu vim para Coimbra a pesar 84 kg. E tanto eu como a minha namorada, ela estava igual. Nós não tínhamos noção. Nós agora temos noção porque olhamos para as fotografias e estávamos enormes. Espera, mas é isso mesmo, mas há sempre uma forma de tu dares a volta, porque quer dizer, tu olhas para aquilo e tu tens duas formas. Ou resignas-te e vai assim,
Eu acho que quem passa por essa fase de ficar um bocado grande. mais forte, ficar grande, não nota, porque Sim. às vezes É verdade. os nossos, eu não estou a culpar ninguém, mas às vezes os nossos familiares também não nos alertam para Não. aquilo. E sabes que por exemplo, a minha avó, se me pudesse estar sempre a enfiar comer na boca, está. Porque é uma forma de cuidar. Hás de reparar que em Portugal nós somos muito assim. Eu convido, tu vens comer. Se tu não comes, é quase sinal de que não gostaste da minha comida. Portanto, É um bocado isso. Mas em Lisboa não comia muita porcaria. Sim, Pizza, sim. fast food, esse tipo de coisas. Não tínhamos muito controle naquilo que comíamos. E como é que dás a volta depois? É preciso que lutem os dois por isso, porque se for só um, torna-se difícil. Há ali sempre uma descolagem. Não, foi. Neste caso, em casa, eu posso dizer aqui à boca cheia, fui eu que tomei a iniciativa e optei por ir ao nutricionista. Ok. Eu comecei no ginásio, o CrossFit de Coimbra, a praticar um bocado de CrossFit para tentar perder um bocado de peso e optei por ir a um nutricionista, que já me tinham recomendado. Sim. E a nutricionista basicamente ensinou-me a comer. Eu com a nutricionista eu como mais e perco peso. Sim. Essa Também tem a ver com o volume que metes nas pernas. Sim, e é mais. Não, mas eu na altura não fazia muito desporto. Ok. Mas o simples facto de ter as refeições certas, pequeno almoço, a meio da manhã, eu faço, neste momento faço 7 refeições. É mais uma mensagem importante. Isto é importantíssimo. Porque eu também faço isso e durante muito tempo as pessoas diziam: mas isso é comer muito. Na verdade, na verdade tu precisas disto. Precisas para não ser absorvido. Não é nenhum nutricionista passa nenhuma, se for um nutricionista bom, sim. Sem que não invente muito, passa nenhuma dieta maluca, porque não, eu como tudo. Eu vou ao McDonald's como qualquer pessoa, como pizza, eu adoro pizza, como pizza e consigo manter. Basta ter a educação. A minha nutricionista sempre me disse que nós devíamos seguir a regra dos 80-20. Okay. Se fizeres 80% bem, ali 20 podes fugir um bocadinho e não é isso que vai. Ok. E já agora quem é tu nutricionista? Podes dizer o nome? Se quiseres podes partilhar o nome dela. Sim, era Catarina Augusto. Já ouvi falar. Sim, ela é praticante de halterofilismo, está habituada a desporto de alto rendimento, é nutricionista desportiva. E o Carlos Patrão, não sei se conheces, Carlos Patrão, que também veio cá, foi o primeiro convidado. Também teve, eu não sei se ele ainda tem, mas na altura, já há 2 anos, ele também era acompanhado por ela. E ela dava consultas em Coimbra, depois passou a ser só no Porto. Sim, a confusão que mais me teve é que ela dava, eu achava aquilo muito comer. Era muito comer. E a parte engraçada que eu mais gosto da parte é quando a pré-preparação para uma prova de endurance. Que eu basicamente faço uma dieta de quase 5.000 calorias naquela semana, diárias, são 5.000 calorias diárias, a comer basicamente arroz, frango, alguns doces, que tem que ser, o corpo precisa de açúcar, mas para quem não sabe, sobretudo a corrida precisa muito dos açúcares. Sim, nós fazemos o que nós chamamos o carb loading. Eu chego à corrida com uma barriga. Mas depois aquilo perde-se tudo, não é? É na corrida. São os tais 80-20. Eu no Cicol, os 111 que fiz, eu cheguei ao fim, estava com menos de 3,5 kg. Ok. Eu, por acaso tenho o hábito infeliz de me pesar. Porquê? Não é algo que se deva fazer, mas acabei o Cicol com menos de 3,5 kg. Agora esta última vez? Sim, exatamente. Mas porquê que tu dizes que é algo que não se deve fazer? Partilha. Não, porque eu concordo contigo, mas... come, sabe que vai estar mais pesado. Exatamente, ou seja, é volume, não é necessariamente às vezes gordura mesmo. Não é. Vai estar pesado porque é por causa do volume, porque eu próprio, as refeições às vezes custa-me a fazer as refeições, mas eu já sei que tem que ser, porque a primeira prova, o Cicol que eu fiz, eu não fiz achava que era demasiado, não cumpri na totalidade. Depois fiquei mal disposto durante a corrida. Não, Cicol, esta tal não, as 111, do ano passado, a 2023. Fiquei mal disposto, cheguei a Santiago da Guarda, já estava infartado de hidratos, porque como não abasteci bem antes de começar a corrida, depois abusei um bocado nos géis. O corpo não estava habituado àquele choque, fiquei mal disposto, depois é que dura 18 horas, além de ter caído.
Mas a base foi essa. E a partir daí, mesmo para uma prova de ultra de 60, 50, faço o mesmo. Não tão comprido, mas 2 dias antes Ok. começo a fazer arroz e frango. É o mesmo princípio das maratonas. Nas maratonas tu também deves fazer isso, precisamente porque depois vai ser ali um dispêndio de energia muito grande, as pessoas não têm noção. Por isso é que tu estavas a dizer que o corpo se ressenta nas semanas seguintes depois da prova. Exatamente. Não é logo no momento. Não é logo no momento. Eu não acabei o ciclo, os 111 do ciclo, eu estava a dizer ao meu treinador, isto não é normal, eu não tenho dores. Não tinha dores musculares, não tinha. Mas também não tinha dores nos ossos. E nessa semana eu estou proibido de fazer o que é que seja. Ok. O treinador não deixa. Mas na semana seguinte comecei a andar de bicicleta, a fazer umas caminhadas com a minha namorada e começavam a doer os ossos dos joelhos. Ok. Eu já sei, que já tinha passado por isto antes. Ok. Já sei que aquelas 3 semanas pós-corrida, seja ultra, seja endurance, E agora aqui, não estando a apontar dedos, não é disso que se trata, mas precisamente há pessoas que correm contigo que eu sei que não têm muito esse lado da disciplina de depois de uma prova parar ali 2, 3 semanas para deixares o corpo, ou seja, entras numa espiral de sobrecarga de treino e quando dás por ti estás lesionado, estás em casa parado à força. Depois aí perdes todo o trabalho que fizeste. Exatamente, é um bocado isso. O descanso é meio treino. Ok. Tem que respeitar o descanso. E, ouviram? Respeitar o descanso. Respeitar o descanso. E qual é aqui o papel da tua estrutura familiar? O papel de não só te apoiar nas corridas, eu sei que a tua namorada também corre, está agora a começar pela nossa equipa também, no caso. Sim, só voltando um bocado atrás à parte da claro que nutricionista, porque eu comecei na nutricionista, comecei a comer melhor, a minha sogra começou a ver resultados porque eu comecei-lhe a pedir sopa. Ok. Eu como sopa antes da refeição, sempre. A refeição com salada, lanche, eu comecei-lhe a pedir sopa, eles começaram a comer também, a minha sogra acabou por ir à nutricionista também. À mesma? Não, não precisava de uma nutricionista desportiva, Sim. mas foi a outra. E a minha namorada acabou por ir também e entraram... um efeito contágio. Exatamente, o efeito contágio, assim como na corrida a minha namorada estava a correr e começou aos poucos, agora ela está grávida, não pode correr. Obrigado. Ela não pode, não consegue, já está numa fase de 7 meses, já não consegue. E é o que ela diz, hoje ela estava a ver a meia maratona da Europa e mandou-me uma mensagem assim, com uma lágrima no canto todo, eu gostava de lá estar, que ela gosta mais de estrada do que de treino. Boa. E pronto, custa-lhe e ela já está a pensar no que vem aí depois da criança nascer. Claro. Eu já lhe ando a dizer, com muita calma, muita paciência. Há uma parte, sobretudo para as mulheres, e haveremos de trazer cá mulheres também para falarem disto. Há uma parte, sobretudo em relação à gravidez, que não é fácil numa primeira fase, mas que também é importante que elas não percam o desporto, nem que seja só caminhadas. Ela continua a fazer ginásio. Pronto. Só deixou de correr por causa da zona estava com dor. Okay. E para não atenuar a dor, ela parou, optou por parar, faz ginásio, só que ela gosta muito mesmo de correr. E ela agora só faz umas caminhadas. E ela já está a pensar no que aí vem e vai ter que ser com muita calma, porque o treino é aos poucos. Ela também tem treinador? Também tem treinador? Não. Okay. É mais... corre, gosta de ir ao ritmo dela. Sim. Costuma copiar um bocado, não copiar os meus treinos, mas costuma fazer treinos por frequência cardíaca, que o relógio lhe dá automaticamente. Sim. E pronto, ela... Mas o nível de compromisso também não é o mesmo? Não é o mesmo, ela não faz para competição, ela faz porque se sente bem a fazer. E tem de ser, se alguém te diz, se alguém te manda uma mensagem a dizer que está triste por não estar a fazer uma meia maratona, é sinal que há ali qualquer coisa que puxa, mesmo que não seja a competição. Porque se calhar nós homens, não somos só nós homens, há muitas mulheres também muito competitivas, mas se calhar a parte da competição para nós alimenta-nos também. É a parte ali competitiva que puxa, não sei se tu sentes o mesmo. Sim, a competição é aquele lado de... Eu nunca consegui estar, seja no futebol, seja eu sou uma pessoa um bocado competitiva eu se calhar estou errado, mas na minha cabeça não faz sentido estar em algo se não for para competir, nem que seja comigo mesmo. Eu tenho que competir com alguém,
Eu nas corridas, eu não. Por isso é que eu disse ao Diogo na Endurance, naqueles últimos 20, Sim. eu não quero. Não, prefiro não saber. As coisas acabam por acontecer naturalmente. E. Às vezes isto também é uma mensagem, porque às vezes andamos atrás de um resultado, andamos e aquilo está sempre na cabeça. E quando tiras aquela pressão de, ok, eu já não preciso pensar naquilo, às vezes é como tu dizes, acontece naturalmente. É a vida que te acontece, não és tu que estás a forçar. O nervosismo, seja sem ser competição ou competição, antes de uma prova, eu acho que sentes uma pessoa está sempre nervosa. Sim, sim. Agora já é diferente para mim, mas sim. Mas eu nos 111 eu já sabia para o que ia, sabia que ia controlar, sabia que tinha que ir com cabeça, mas eu estava numa pilha de nervos até o dar a partida. Uma pessoa, depois da partida aquilo passa tudo. Sim, é verdade. Uma pessoa deixa-se ir. Mas até à partida, aquelas horas a minha namorada não consegue falar para mim, aliás eu não consigo ouvir-me. Sim, fechas com Enervo-me com tudo, fico um bocado tenso. nervoso. Ok. Neste tipo de provas, nas mais curtas já não. Já não é assim? Não. Mas é porque não te puxa ou é porque na verdade... Não vou porque o meu foco são estas. Eu vou Ok. fazer curtas para manter um bocado a forma. Eu, por exemplo, fui ao dia inteiro, disse ao meu treinador, olha, deixas-me ir, vou lá, faço um treininho em zona 2 e... Só que aquilo depois começou a correr tão bem, eu estava-me a sentir bem e pronto, acelerei um bocado, fui sempre a acompanhar os 3 primeiros e depois no fim passei o Ki em primeiro e acabei por ganhar a prova. Parabéns também. Mas foi algo que aconteceu naturalmente, não era algo que eu fui para lá, olha, não, eu vou para aqui para ganhar isto. Ok. Pronto, eu estava preparado, senti-me preparado. E já escolhes provas assim? A ver quando é que podes ganhar? Quem é que está, Não. Eu fui ao dia inteiro porque era uma prova que estava ali, porque eu daqui a 2 semanas vou ter a minha, se tudo correr bem, a minha última prova desta época desportiva. Que a época acho que acaba em outubro ou setembro. Então eu vou fazer a última, que é o Estrela Grande, para fechar a época da ATRP da parte do Endurance. Ok. E depois vais fazer o quê? Depois vais-te dedicar? Depois vai nascer a criança, vou fazer uma pausa desta parte da competição, vou manter os treinos dentro do possível, ou a prioridade depois vai ser outra. E mentalmente como é que vês essa parte? Ainda não sei. Tem que correr bem. Não... Vai ser o meu primeiro filho, acho que é normal ficar um bocado assustado. É normal, sim. E pronto, mas... Eu acho que é normal por um lado, por outro depende. É novidade. É novidade, mas depende sempre da forma como encaixas isso, porque pá, uma das coisas que eu senti quando o meu nasceu foi, eu agora tenho que arranjar aqui, eu já treinava de manhã, mas eu agora tenho que arranjar aqui maneira de prejudicar o menos possível a vida familiar na altura. E o que eu comecei a fazer foi treinos de madrugada. O que é que eu acho? É que depois isto tem um desgaste muito grande em ti, mas se não estás com a pressão de querer resultados e se sabes que há ali um período que ok, isto agora é para levar com calma, eu acho que na verdade consegues fazer isso. Sim, vai ser só manter a forma física. Está ali um lado de assistência e os primeiros meses são intensos, há uma realidade que tu não conheces e que tu no início, não quer dizer que seja assim com toda a gente, mas o início é forte, é puxado, porque é quando tu passas uma escada, é quase como se tu passasses uma escada de vida adolescente, por assim dizer, para uma vida adulta. E essa parte mexe um bocado cá dentro. Mas depois encontras, eu acho que, e no caso também é importante a tua namorada, a tua mulher, se vocês conseguirem manter este equilíbrio para ti e para ela em termos de desporto, essa parte é muito boa, porque significa que vocês não vão querer deixar, não é? E até podem trazer isso nem eu nem ela queremos. Ela está a sofrer mais que eu, nesta parte tenho que deixar, e eu sei o que lhe está a custar. Sim. Mas a gente tem que se organizar, dividir as coisas, não é? As coisas, para que tudo funcione. Então depois disto, tencionas voltar, que é mais para o final do ano, ou seja, mais para o início do próximo ano? Sim, se tudo correr bem, talvez seja o Sicó, outra vez. Para fazer o mesmo resultado? Já me desafiaram para ir fazer as milhas, as 111 milhas. Ok, são quantos quilómetros? Diz às pessoas? Acho que são 176. Acho que são 176. Ok. E tu tiveste assistência no Sicó? Tiveste assistência? Tive. Este ano foi o Diogo. Ok.
O ano passado foi a minha irmã e... Sim. Tua irmã que também corre? A tua irmã que também corre? Também corre, também Exatamente. corre. Não é? Aliás, não, o ano transato foi o João e o Ok. Rui Monteiro Sim, que me deram a assistência. A minha irmã apareceu mais tarde. Este ano foi o Diogo e a minha irmã que fizeram todo o acompanhamento. E o Diogo, ele está lesionado neste momento. E eu gostava de ter ido fazer o acompanhamento todo dele no Taúde. Só que ele não terminou a prova. Ele ao Cicó foi fazer o meu e eu ia ao Taúde fazer o acompanhamento dele. Ok, então há aí uma fatura para pagar, não é? Mas pronto, ele estava meio lesionado e aquilo não correu bem. Agora é a recuperar. Ok, então portanto agora há aqui uma fase em que vais parar, ou vais reduzir um bocadinho, não é? Essa parte também não é, acredito que não seja fácil para alguém que está há pouco tempo, porque são 4 anos sensivelmente na corrida, então tu agora se calhar pensas um bocado, mas eu agora estou mesmo lá no ponto. Ou seja, o caminho depois, como é que bloqueias isto? Eu acho que não vou ter dificuldades com isso. Se eu me proponho algo, eu vou levar aquilo até ao fim. E acho que vai ser um bocado isso, mentalizar-me que aquilo tem que ser feito. É a tal da disciplina. O obrigar-me a sair do sofá, o obrigar-me a sair da minha zona de conforto para que as coisas aconteçam. Nós não podemos ficar à espera que elas aconteçam por nós e muitas vezes nós não podemos esperar resultados diferentes a fazer sempre a mesma coisa. Isso é uma grande lição. Isso é mesmo uma grande lição que serve de conselho para quem está com dificuldades em arrancar. Que é, se tu estás no sofá e estás lá preso e continuas a achar que é aquilo que te vai fazer correr ou caminhar, então chega um ponto em que não é assim. Começa a dar os passos, começa a levar. Até porque o que tu disseste é muito importante, que é, tu começas, a tua família ou a tua companheira vai começar, os teus familiares têm tendência também a adotar um bocado. Aconteceu, o meu pai já iniciou-se na escarpeada também. Escarpeada que é o nosso freio. Exatamente, mais um companheiro que está com uma tia minha também iniciou, também foi. A minha irmã também veio para a equipa, acabou por seguir comigo. E a minha namorada está na venda também, o meu pai já veio para a venda também. Isto acaba por quando as coisas não nos fazem mal, acaba por alastrar ao resto da família. Tenho agora as 2 últimas perguntas para te fazer. A primeira é: o que é que a estrada ou os trilhos sabem de ti que mais ninguém sabe e que tu possas partilhar? Não devem saber muita coisa, porque eu comecei há relativamente pouco tempo, não tenho nenhum segredo, a não ser vontade de andar por lá. Não há nada que eles saibam, que eles possam, que a estrada ou os trilhos possam dizer assim: este é mesmo o Samuel, esta pessoa. Não é esse ponto. Última pergunta: o que é que dirão as tuas sapatilhas daqui a 30 anos? A quem? As tuas sapatilhas, o que é que elas vão dizer daqui a 30 anos? Eu não percebi. Não há problema. O que é que vão dizer as tuas sapatilhas daqui a 30 anos? Daqui a 30 anos espero que continue a dizer continua, porque eu gosto muito de pegar no exemplo de um atleta que está na Venda da Luísa, que se chama Fausto, que é precisamente, está na idade dos 75 e faz provas de endurance e outras, e eu espero conseguir fazer o mesmo. Ou seja, aos 70 anos, espero continuar, chegar aos 70 anos com pernas e saúde para conseguir continuar a correr. É algo que não vai deixar de acontecer. A corrida já entrou e faz parte de ti, não é? Já faz parte. É um estilo de vida? É um estilo de vida, exatamente. E me ajudou a corrida é bom para quem ainda é muito cansado. Eu sei que se vão cansar mais, mas enquanto estão a correr só vão conseguir pensar em respirar. Não conseguem pensar em mais nada e são aqueles 30 minutitos, 20 minutitos que nos fazem
espairecer e. Abrir a cabeça também. Abrir a cabeça no fundo. Yeah, Sim. é um bocado isso. Ok, olha, obrigado Samuel, foi um Obrigado. gosto. Até à próxima. Pronto, este foi mais uma conversa. Espero que tenham gostado. Deem feedback e partilhem. Obrigado.